E aí pessoal, eu estava aqui escutando uma música, Gabriel Pensador, e tem um trechinho que ele comenta que ele nem sabe o que é inflação, que é esse trechinho aqui, ó. Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei o que é inflação. Ué, não te ensinaram? Não. Aí essa música me deu uma inspiração aqui para trazer esse vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre inflação, o conceito de inflação, quais são as 3 principais causas e consequências da inflação. O meu nome é Danilo e sejam bem-vindos ao canal Truques de Contador. A inflação pode ser definida como um aumento contínuo e generalizado dos preços na economia. Geralmente ela é medida pelos indicadores de preço. A gente tem, por exemplo, o IGP, ou também IGPM, que ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas. Temos o IPCA, que ele é medido pelo IBGE. A gente tem também o IPC, que ele é medido pela FIPE da USP de São Paulo. O processo inflacionário ele distorce o sistema de preços e ele também afeta o bom funcionamento do mercado. Geralmente ele impõe mais custos à sociedade, por exemplo, para controle e emissão de novas moedas. E basicamente a gente tem 3 principais causas. A primeira causa é a causa de demanda, a segunda causa é a causa de custos e a terceira causa é a causa crônica. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de cada um e vou explicar um pouco de cada um para que vocês entendam melhor. A inflação de demanda, por exemplo, ela acontece quando, vamos supor que tem uma empresa que ela tem a capacidade produtiva de 1000 peças. E aí ela tem vários clientes e eles acabam fazendo um pedido superior a essas 1000 peças. Isso é uma pressão na demanda, né? Ele gera um aumento muito forte aí pela demanda e ela não tem como suprir, ela só tem a capacidade para essas 1000 peças. Então o que ela faz? Essa empresa aumenta os seus preços e aí alguns desses clientes desistem das compras. Esse é o chamado efeito de inflação de demanda. Já na inflação de custos, por exemplo, ela é um pouco diferente. Na verdade, seriam materiais de insumos extremamente importantes para a economia. Quando acontece esse tipo de aumento de preço, vamos supor que tenha o combustível, por exemplo. Quando tem uma guerra lá no Oriente Médio, a inflação dos combustíveis vai lá para o alto, porque os empresários repassam todo esse custo para os consumidores finais. Então, esse é um dos motivos da inflação de custos. A inflação crônica, por exemplo, ela é gerada pelo setor público. Quando todo o arrecadamento em impostos, por exemplo, ele é inferior aos gastos públicos. Então, quando acontece isso, também tem um tipo de inflação. Por quê? O país ele não consegue pagar suas dívidas, então ninguém mais quer emprestar dinheiro para esse país, e aí ele acaba tendo que imprimir mais moedas para a mesma quantidade de riquezas que tem existente no país. Então isso gera o efeito de inflação, que é o chamado inflação crônica. Então pessoal, a gente já viu aqui o que é inflação, quais são as suas principais causas. A gente só não viu ainda quem é o principal afetado, que geralmente são os mais pobres. Se, por exemplo, tem um aumento de inflação de qualquer um dos tipos, o principal afetado é o mais pobre. O rico, ele pode a qualquer momento pegar suas coisas e ir para fora do país. Ou se tem um aumento, no caso, aumentou o pacote de arroz, o rico simplesmente vai repassar esse custo no arroz que ele vende no mercado. O pobre, ele tem que chegar lá e fazer a seguinte escolha: ou eu compro pagando muito mais caro, ou eu simplesmente não como. Então é uma situação bem complicada. Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, saber o que a inflação afeta na sua vida. A gente tem também alguns remédios para esse tipo de inflação, que são as ferramentas do governo. O que o governo poderia fazer para ajudar toda essa comunidade quando acontece um tipo de inflação? No caso da inflação de demanda, o governo simplesmente pode ou aumentar a taxa de juros ou criar alguns impostos adicionais para aqueles produtos que estão sendo os maiores vendidos.
Dessa maneira ele diminui uma procura, já que está tudo um pouco mais caro e comprar a prazo também fica mais caro. No caso da inflação de custos, que seria de algum insumo principal que afeta a economia, no caso que a gente falou do combustível, ele pode simplesmente dar algum incentivo fiscal para que tenha novos concorrentes. Então, a concorrência gerando um efeito de baixa de preços. Tudo isso, e na verdade existem mais outras infinidades de coisas que o governo poderia fazer pela gente. Só que eu queria reforçar aqui que nada melhor do que a gente começar a cuidar do nosso patrimônio para que a gente comece a sair desse nível que a gente está de riqueza hoje e chegar num patamar em que a inflação não possa mais nos atingir. Hoje, por exemplo, se a gente verificar qual é o percentual de pessoas do Brasil que ela guarda o seu dinheiro na poupança, pensando em ter um outro valor muito mais relevante no futuro, a gente vê que a inflação do período ela foi quase o mesmo valor da poupança. Eu vou colocar aqui na tela para vocês qual foi o valor do rendimento da poupança nesse último ano e qual foi o valor de inflação que a gente teve nesse ano. O ganho real foi muito baixo. Eu vou colocar aqui também para vocês o percentual. Então, galera, esse era o vídeo que eu tinha aqui para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido melhor o conceito de inflação e como ela impacta a nossa vida. E se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, te motivou, te fez pensar, eu quero que você, por favor, deixe o seu like e compartilhe aí com seus amigos para que eles também saibam um pouco de como a inflação afeta no bolso deles. Um grande abraço!